Olá, amigas e amigos. Estamos iniciando o nosso quinto vídeo. Nós vamos colocá-lo no YouTube, vamos colocá-lo também no Facebook. E a mensagem que nós trazemos é sempre uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança. O meu nome é Jorge Jossi Wagner e pretendemos, continuar fazendo esse pequenino trabalho de divulgação dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Lembrando que o Espiritismo é uma religião cristã e nós, mais uma vez, agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade valiosa de podermos levar a muitos lugares essa mensagem em que nos faz refletir sobre a nossa vida, nos faz refletir sobre aquilo que estamos fazendo aqui, de que maneira nós vamos vencer as dificuldades e os obstáculos. Nós trouxemos para esse momento, para esse quinto vídeo, nesse dia 9 de abril de 2020, o seguinte tema: existe diferença entre ouvir e escutar? Parece até uma repetição, né? As duas palavras, na realidade, são sinônimos, né? Ouvir e escutar. Mas nós fomos observar, através de pesquisas, né, que existe uma diferença brutal entre ouvir e escutar. Então diz assim, que ouvir é apenas uma atividade biológica que não exige maiores esforços do nosso cérebro. Então, se eu não tenho nenhum problema auditivo, eu escuto. Então eu escuto o barulho do ventilador, o barulho da rua, dos carros passando, as pessoas falando, a televisão ligada, uma música, enfim, eu ouço todos os barulhos possíveis. E isso não faz com que eu pare para pensar e analisar que barulho é esse. Eu simplesmente ouço. Isso é ouvir. Agora, escutar é diferente por quê? Escutar exige um trabalho intelectual, porque após ter ouvido, é preciso interpretar, avaliar e reagir à mensagem. Por isso que quando eu estou dentro da minha casa e passa um veículo, por exemplo, e eu me sinto curioso por saber que veículo é aquele, eu analiso o tipo de barulho. Então eu analiso se foi um automóvel que passou ou se foi um caminhão ou um ônibus. Ou seja, eu escutei, ou seja, houve um trabalho intelectual. Na sequência diz assim, por que nós temos dificuldades para escutar e não para ouvir? Pesquisas recentes indicam que, de maneira geral, usamos apenas 25% da nossa capacidade de audição. As palavras perdem a corrida para o pensamento. Outros estudos mostram que o nosso pensamento trabalha numa velocidade 4 vezes mais rápido do que as palavras transmitidas. Pense na ociosidade da nossa mente quando estamos ouvindo alguém falando. Em muitas ocasiões, a pessoa vai precisar de 1 minuto inteiro para expressar o que podemos compreender em 15 segundos. Vamos ter, então, teoricamente, 45 segundos para nos envolver com divagações alheias ao que está sendo comunicado. Como consequência, depois de algum tempo, podemos ficar entediados e, em muitas situações, deixamos de ouvir o que estão falando. E isso ocorre com muita frequência conosco no nosso dia a dia. Às vezes você está conversando com alguém e aquilo que a pessoa começa a falar para você, no princípio te interessa. Depois você se desinteressa pelo assunto. Então você olha para a pessoa, você ouve a pessoa, mas não escuta na realidade. Muitas vezes, depois de terminar aquele diálogo, se a pessoa perguntar para a gente assim, e aí, qual a sua opinião sobre o que eu falei para você? E você não escutou, você apenas ouviu, você vai ficar realmente numa situação curiosa, Esse fenômeno da diferença da velocidade do pensamento e das palavras talvez ajude a explicar porque as pessoas, na sua grande maioria, sentem mais prazer em falar do que ouvir. Isso realmente ocorre com muita frequência mesmo. O nosso escritor Rubem Alves, ele diz o seguinte, que conhecia muitos cursos de oratória, mas nunca havia conhecido nenhum curso de escutatória. Muito interessante isso que ele colocou. E nós espíritas, nós temos dentro do centro espírita o chamado atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, nada mais fazemos do que ouvir as pessoas dizerem para nós das suas dificuldades, dos seus problemas. Existe ainda o Diz Kardec, que é um serviço que espíritas fazem,
em que você liga e diz para a pessoa que está ao telefone aquilo que você está sentindo. Então, na realidade, é um curso de escutatória. Portanto, o nosso querido Rubem Alves, né, ele não conhecia esse outro lado, então, para realmente observar que existem, sim, muitos cursos em que as pessoas têm prazer em ouvir as outras pessoas. O Espírito Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam o auxílio. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos corações angustiados se recompõem quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém te busca honrando a sua pequenez com o tesouro da confiança plena, detenha-se a escutar para atender. Seja o coração que escuta ajudando. Então, amigos, escutar certamente é uma caridade que fazemos. E nós podemos fazer isso em todas as ocasiões, em todos os momentos. Nós estamos nesse momento, né, em relação do isolamento social, estamos ficando nas nossas casas, né? Estamos reunidos com os nossos familiares e normalmente as pessoas falam, querem falar, as pessoas querem realmente colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. Então nós podemos certamente exercitar a nossa caridade nos prestando esse favor, ouvindo as pessoas, ouvindo o que as pessoas querem nos dizer. Mas existem umas outras situações muito interessantes também em relação a ouvir e escutar. Diz assim que os nossos ouvidos, eles são os interesseiros. Nós possuímos uma audição seletiva. De modo geral, prestamos atenção nas informações que favorecem a nossa causa e os nossos interesses. E nos afastamos das mensagens que julgamos desfavoráveis aos nossos anseios. Outra verdade absoluta também. Então, quando alguém, né, costuma nos dizer aquilo que popularmente falamos de, costuma nos falar algumas verdades, né, que nós sabemos que realmente cometemos, né, erros que nós cometemos, então as pessoas começam a falar para nós isso, a gente se afasta da pessoa, a gente não quer escutar aquilo que a pessoa vai falar para nós. Muito embora seja uma coisa importante que a gente escutasse, porque certamente faria com que a gente mudasse de caminho, mudasse de trajetória, né? Tivesse outras ações melhores. Mais ainda, quanto mais experientes nos tornamos, mais seletiva tende a ser a nossa audição. Quando alguém começa a falar, logo nas primeiras palavras, deduzimos o que ele vai dizer e nos recolhemos em nossos pensamentos sem prestar atenção na mensagem. Mais ainda, quando ouvimos uma mensagem ou até mesmo uma palavra que contraria a nossa forma de pensar, aquilo que falamos há pouco, independentemente das intenções da pessoa que está falando, nós iniciamos um processo defensivo, onde passamos mentalmente a debater ideias contrárias, criticando as informações já transmitidas e procurando antecipar e resistir às novas mensagens. Nem sempre, né? As nossas suposições estão corretas. E muitas vezes, se nós ficássemos calados, né, escutando aquilo que a pessoa está dizendo para nós, certamente aquilo seria muito útil para nós, né? Uma outra situação muito interessante também diz o seguinte: escutar dá trabalho. Já vimos que escutar exige uma atitude ativa, concentração e esforço intelectual. Ocorre, entretanto, que a maioria de nós prefere ficar numa situação mais cômoda e ouvir de maneira passiva, sem analisar ou interpretar o que está sendo falado. Quantas vezes, né, nós, né, dentro do nosso próprio lar, nós vemos a pessoa que está diante da televisão, está passando um programa falando sobre os acontecimentos, né, um programa jornalístico. Aí você pergunta para a pessoa assim, o que eles falaram? Né? A pessoa fala assim, não estou prestando atenção. Ou seja, a pessoa está simplesmente ouvindo, né, aquele barulho, né, parece que se acostuma com o barulho, mas não está, na realidade, escutando. Ou seja, está perdendo tempo. Né? Quase sempre, né, nessas circunstâncias, podemos apenas fingir que estamos prestando atenção, mas na realidade os nossos pensamentos estão voltados para assuntos ou para outros assuntos. E é muito comum conversarmos com alguém que se desligam de nossas palavras
e apresentam um brilho característico no olhar que demonstra que o corpo ficou, mas o pensamento está viajando para muito longe dali. Imaginamos uma situação seguinte, amigos. Você está com a sua companheira ou com o seu companheiro, e ele chega e lhe conta algo extremamente importante para ele, né? Algo que aconteceu com ele está feliz com aquilo que aconteceu, e ele conta, conversa, e você está olhando para ele, está escutando, está ouvindo ele, mas não está escutando nada, né? Então você fica com aquele brilho perdido. Aí quando ele termina a narração daquilo que ele fez, ele pergunta para você assim, e aí? O que você acha? Qual a sua opinião? O que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo tomar? Ou seja, vamos criar problemas certamente, por isso que é importante que a gente aprenda a escutar, né? Só o fato de saber que muito do que conhecemos foi aprendido ouvindo as pessoas já justificaria mais dedicação para escutar melhor. Importante lembrar que a mensagem consoladora que Jesus nos deixou foi passada oralmente. E claro, os seus exemplos também, né? Jesus nos ensinou com palavras e ele colocou em prática as suas palavras. Mas graças, né, aos ouvidos, então, dos apóstolos, né, e de outras pessoas também, que conseguiram escutar o Cristo, né, ouvindo então as suas lições, para que elas chegassem para nós de uma forma que nós hoje pudéssemos estar estudando-a. E nós vamos encerrando, né, esse tópico, né? Importante que a gente também, num momento como esse, diga o seguinte, não vamos esgotar o assunto, mas é despertar em cada um de nós a curiosidade pelo assunto falado. E certamente ler, né, analisar e refletir sobre as diferenças entre ouvir e escutar é muito importante. E nós temos essa maravilha que é a internet a nos fornecer possibilidades de compreendermos mais. Então diz assim, sai um pouco de si mesmo. De maneira geral, ficamos tão preocupados conosco que acabamos nos esquecendo que as outras pessoas necessitam ser reconhecidas e consideradas. Por isso, para melhorar sua capacidade de escutar, procure aceitar as pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Reconheça que existe a possibilidade de você estar enganado em muitas das suas opiniões e dê um voto de confiança para a maneira de pensar dos outros. Pense nisso, amigos. Pense agora. Um abraço a todos.